Ao cair da tarde, Lucas sentia o frio tomar conta de seus ossos enquanto caminhava pela trilha estreita que serpenteava a colina, levando até a sombria mansão Rosenheim. A construção centenária era conhecida na cidade por suas histórias de horror e desaparecimentos inexplicáveis. Ele havia aceitado o emprego de zelador, sem imaginar que esse trabalho de início fácil seria o mais desafiante e assustador de sua vida. Com os últimos raios de sol se apagando, Lucas segurava sua lanterna e olhava a fachada gótica da mansão, suas paredes cobertas de eras e as janelas quebradas como olhos escuros e vazios que o observavam. Ao abrir a pesada porta da frente, um rangido ecoou pelos corredores empoeirados, revelando móveis cobertos e paredes onde o tempo deixara suas marcas. No silêncio absoluto, ele quase podia ouvir sussurros distantes, como se a própria casa respirasse. O hall principal era vasto, com uma escadaria de madeira que subia até os andares superiores e uma tapeçaria antiga pendurada na parede, representando cenas de banquetes sombrios. Assim que fechou a porta atrás de si, a sensação de que estava sendo observado ficou mais intensa. Engolindo em seco, Lucas tentou afastar os pensamentos assustadores e se focar no trabalho. Sua tarefa era simples: limpar a mansão e deixar tudo pronto para os novos moradores, que chegariam em poucos dias. Logo que começou a limpar, Lucas encontrou um espelho antigo, encostado em uma das paredes do corredor. O espelho estava coberto por uma fina camada de poeira, e ao limpar com um pano, algo estranho aconteceu. Refletido no espelho, ele viu um rosto que não era o seu. Era o rosto de um homem mais velho, de aparência triste, com olhos que pareciam carregados de desespero. Lucas deu um salto para trás, seus olhos arregalados, mas quando olhou novamente, tudo estava normal. Era apenas ele. Confuso, tentou convencer a si mesmo de que era só uma ilusão, mas conforme se afastava, uma frase ecoou em sua mente: "Eles estão aqui. Eles estão sempre aqui." Ele balançou a cabeça, tentando dissipar a sensação, e seguiu adiante. A cada passo parecia que a casa se tornava mais escura, mais pesada. Lucas ouviu barulhos de passos vindos dos andares de cima, mas sabia que não havia mais ninguém na mansão. Pelo menos era o que achava. Sua curiosidade o levou a explorar os outros cômodos, onde encontrou móveis antigos, quadros desbotados e um silêncio assustador. Mas foi quando chegou ao quarto principal que as coisas começaram a piorar. Dentro do quarto principal, havia uma grande escrivaninha coberta por documentos antigos, cartas e papéis amarelados pelo tempo. Lucas, movido pela curiosidade, começou a vasculhar as cartas. Todas pareciam escritas por antigos funcionários da mansão, todos descrevendo acontecimentos sinistros e suas próprias experiências com o espelho. Cada carta contava uma história de assombrações, vozes, sombras, mas o mais perturbador era que todas mencionavam o mesmo homem: Arthur, o zelador que trabalhara na mansão anos antes e desaparecera sem deixar vestígios. Uma das cartas descrevia a última vez que alguém vira Arthur, parado em frente ao mesmo espelho que Lucas havia limpado, murmurando sobre prisão e reflexos aprisionados. Ele sentiu o peso dessas palavras e uma estranha conexão com o homem no espelho. Como ele também era zelador, sentiu um arrepio ao imaginar que talvez estivesse seguindo o mesmo caminho. Algo sobre aquele espelho parecia estar puxando-o para mais perto, para dentro de seus segredos sombrios. Parte 4. Vozes nas sombras. Enquanto lia mais uma carta, uma corrente de ar gelada passou pelo quarto, apagando sua lanterna por um instante. Ele se virou rapidamente e ouviu o som de passos rápidos atrás de si. Tremendo, ele acendeu a lanterna novamente e encontrou o quarto vazio, mas não conseguia ignorar a sensação de que estava sendo observado. Sem conseguir resistir, ele voltou ao corredor onde o espelho estava, sentindo uma estranha urgência. Desta vez, quando olhou para o reflexo, viu Arthur novamente,
Mas o rosto do homem parecia ainda mais próximo, como se estivesse prestes a sair do espelho. Arthur começou a mover os lábios, formando palavras silenciosas, e Lucas se inclinou para tentar escutar. As palavras que saíam da boca de Arthur eram quase inaudíveis, mas ele conseguiu entender. Ajude-me, antes que seja tarde demais. Nesse momento, um estrondo ecoou pela casa. Ele se virou e viu uma porta no final do corredor entreaberta, revelando uma escuridão densa e convidativa. Decidido a encontrar respostas, Lucas seguiu em direção à porta, cada passo ecoando na casa vazia. Parte 5. A Sala Oculta. Dentro da sala oculta, Lucas encontrou um pequeno santuário com objetos pessoais de Arthur, um chapéu, um velho relógio e, no centro, um diário. Ao abrir o diário, ele leu sobre a vida de Arthur, sobre como ele descobriu a presença de algo sombrio na mansão e como o espelho parecia ser o portal para esse algo. O último trecho do diário deixava claro que Arthur acreditava que o espelho aprisionava almas e que ele estava sendo puxado cada vez mais para dentro dele. Com horror, Lucas percebeu que Arthur havia sacrificado sua própria liberdade para selar a entidade dentro do espelho. Mas algo dera errado, pois agora o espelho tentava puxar quem quer que olhasse fixamente para ele. Uma sensação de pânico tomou conta de Lucas quando percebeu que a história de Arthur poderia estar se repetindo. Ele correu para fora da sala, determinado a sair da mansão, mas percebeu que as portas haviam se trancado. Parte 6. O confronto final. No corredor, Lucas viu novamente o espelho, e agora ele sentia o chamado. O reflexo de Arthur estava mais nítido, quase como se ele estivesse prestes a atravessar o vidro. Arthur parecia frenético, apontando para a porta de entrada e para Lucas, como se quisesse dizer algo crucial. Tomado pelo desespero, Lucas se aproximou do espelho e sussurrou: "Como posso ajudar você?" E então ele ouviu a resposta diretamente em sua mente: "Quebre o espelho e liberte-me, mas ao custo de sua própria liberdade." Lucas hesitou, seu coração disparado. Ele compreendia agora, para libertar Arthur, ele teria que se tornar o novo guardião da entidade. Em um último ato de coragem, ele pegou um objeto pesado e, com todas as suas forças, quebrou o espelho. O vidro explodiu em milhares de pedaços e um vento forte e gelado varreu o corredor, seguido de um grito de horror que ecoou pela casa. Com o espelho destruído, a imagem de Arthur desapareceu. Mas ao olhar para um fragmento do espelho quebrado, Lucas viu seu próprio reflexo, preso. Ele tentava falar, mas não conseguia. Estava agora do outro lado, preso como Arthur estivera, condenado a esperar pela próxima alma curiosa que olhasse para o espelho. Epílogo: A chegada do novo zelador. Dias depois, a mansão Rosenheim recebeu um novo zelador. Ao percorrer os corredores e fazer a limpeza inicial, ele encontrou os fragmentos de um espelho antigo no chão. Ao recolher os pedaços, notou que em um deles havia o reflexo de um jovem que tentava desesperadamente se comunicar. Mas o novo zelador apenas sorriu, ignorando o estranho reflexo. Afinal, era apenas um espelho partido. Ou assim ele pensava. A história se repetia,